Graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Tudo bem com vocês? Olá! Se você ainda não me conhece, quem sabe está aqui pela primeira vez, eu sou pastora Ruth Catala, fundadora e cooperadora nessa grande obra, né, de formar, forjar, capacitar, discipular, mentorear e orientar mulheres para o exercício do seu chamado nesta terra. E eu estou muito feliz. Na verdade, eu passo aqui hoje mesmo para aproveitar e contar essa graça, esse testemunho sobre a nossa vida, sobre a vida das mulheres, do que Deus tem feito na vida das mulheres nesse tempo. Tem sido poderoso, tem sido intenso, tem sido maravilhoso. Estou muito feliz com o mover de Deus na vida de todas as mulheres que têm se permitido experimentar o novo de Deus, o sobrenatural da parte de Deus. Muitas mulheres sendo curadas, experimentando cura, experimentando libertação, experimentando transformação, experimentando intensamente a manifestação da glória de Deus nas suas vidas, a visitação do Espírito Santo e principalmente experimentando também a confirmação das promessas que Deus já havia feito. Porque, na verdade, queridas, quantas vezes nós sabemos que Deus vai fazer alguma coisa, sabemos que Deus vai operar algo, sabemos que Deus nos confiou algo, sabemos que Deus fez alguma promessa, mas o que nós fazemos? O tempo passa, às vezes nós nos cansamos, às vezes nós nos afligimos, às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós nos perdemos naquilo que Deus preparou para nós, né? Naquilo que Deus destinou para nós. E isso muitas vezes nos rouba então a oportunidade de ser mais. Tanto mais que se você conhece a identidade da nossa escola, se você conhece a nossa academia, você sabe que a nossa hashtag é essa, seja mais. Mas às vezes é difícil ser mais. É difícil ser mais quando você não sabe por onde começar, né, gente? É difícil ser mais quando você não sabe que mecanismos usar para ser mais. É difícil ser mais quando você não tem ajuda, né? É difícil ser mais quando você não tem apoio. É difícil ser mais quando você não tem suporte. É difícil ser mais quando você não tem uma direção clara. E às vezes você pode estar a pensar, mas pastora, como assim não ter uma direção clara se nós muitas vezes temos que olhar para Deus como nosso único e verdadeiro caminho? Às vezes as situações da vida te cegaram tanto, né? Tanto, que você se tornou uma pessoa cauterizada, se tornou uma pessoa perdida, se tornou uma pessoa aflita, se tornou uma pessoa cega, se tornou uma pessoa cansada, se tornou uma pessoa atrapalhada, se tornou uma pessoa com intenção de fazer certo as coisas, mas quando você percebe já fez errado, né? Quando você percebe já fez errado, quando você percebe já fez o que não queria, quando você percebe já, e é justamente aqui onde está. Como? Como? E aí o desejo do meu coração hoje é que você entenda que Deus ele está verdadeiramente interessado em tratar o teu coração. E uma coisa que eu trouxe aqui para você
é justamente essa. Uma coisa que eu trouxe aqui para você é justamente essa. Aprenda a destituir a impostora dentro de você. Às vezes o que está acontecendo não é que Deus não te prometeu, não é que Deus não vai fazer, não é que Deus não vai agir. Às vezes o que está acontecendo é outra coisa. Deus até quer agir. Deus até quer falar. Deus até quer manifestar o poder dele. Deus até quer cumprir as promessas dele. Mas a impostora dentro de você não deixa. Pastora, mas onde é que pode sair essa impostora? Ela surge no meio do caminho. Ela surge como escudo de defesa. Ela surge quando você está cansada de apanhar. E de alguma forma quer também dar a volta por cima, só que da maneira errada. Ela surge em algum momento quando você quer se vingar, ao invés de perdoar as pessoas que te feriram. Ela surge quando você usa máscaras da falsidade, da mentira, do ódio, da raiva, do ressentimento, do vitimismo, da angústia. Quando os frutos da carne, como coloca Paulo em Gálatas capítulo 5, dominam a tua vida. Quando o pecado, ele te apodrece por dentro. Ele enfraquece os teus ossos, como diz o salmista. E ele te rouba a razão. Você aprende a fazer as coisas por justiça própria. Pelos teus métodos falíveis, pelas tuas metodologias. Essa impostora surge quando você anda na contramão da vontade de Deus. Quando você quer fazer a coisa do seu jeito. Essa impostora surge quando você fala, agora serei mais eu. Agora eu. Essa impostora surge quando você está no centro. Quando você quer ter o controle. Essa impostora surge quando você ignora o agir de Deus em algumas coisas para te tratar, para te lapidar, para te capacitar, para te ensinar, para te instruir. A impostora surge quando você foge dos processos. A impostora surge quando você não consegue assumir as responsabilidades na sua vida, porque você não quer crescer, você quer continuar a ser uma menina que não cresce, uma menina que só reclama. Uma menina que não tem autoridade para nada. Uma menina que só culpa os outros. Uma menina que encontra motivos para fugir de tudo. Fugir do chamado. Fugir das responsabilidades necessárias. Fugir da posição. Fugir do desconforto, que muitas vezes é importante para que você alcance níveis maiores. É a impostora. Ai, se não fosse meu pai que fez aquilo outro, mas a minha mãe que deixou de fazer aquilo outro, se não fosse o meu chefe que fez aquilo outro, mas os meus amigos que fizeram aquilo outro. É a impostora falando. É a vítima falando. A impostora precisa ser removida. A impostora, ela vai contra tudo que é da vontade de Deus para a sua vida. A impostora no controle. Há um tempo atrás tinha aquela novela que é a Usurpadora, não tem? Que é a Usurpadora. É a Usurpadora? Acho que era isso. Não tem que eram duas mulheres iguais. E aí uma roubava o lugar da outra, inclusive o marido da outra, os filhos da outra, e etc, e etc, e etc. É isso que acontece quando a usurpadora chega, ela rouba tudo que é nosso. Ela faz o que a gente não gostaria, porque não somos nós, não é original. Porque a usurpadora, ela não está conectada com a essência original de Deus na nossa vida. A usurpadora está conectada com tudo que é falso.
A usurpadora está conectada com tudo que é frágil, com tudo que é vulnerável, com tudo que é abalável. A usurpadora está conectada com os seus desejos. A usurpadora está mais preocupada com o que os outros vão ver, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, com o que os outros vão dizer. A usurpadora é fraca, ela não tem estômago. É por isso que quando você percebe, meu Deus, por quê? Meu Deus, o que é que eu fui fazer? Meu Deus, já fiz. Meu Deus, já falei. Meu Deus, nem pensei. Meu Deus, e agora? Meu Deus, já coloquei os pés pelas mãos. Meu Deus, é a usurpadora. É essa impostora que entrou num lugar que não é devido, que não deveria nunca ter entrado. E hoje eu quero, nessa breve reflexão, justamente te chamar a atenção e te dizer isso, querida. Se a impostora talvez assumiu o controle da sua vida, corra para Deus e destitua essa usurpadora. Mas pastora, como que eu vou fazer? Pastora, como eu farei isso? Você tem autoridade da parte de Deus. Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Você tem autoridade para destituir essa impostora que fala o que não devia, que faz o que não devia, que pensa o que não devia, que age como não devia, que vai onde não devia, que se posiciona de uma maneira que não deve. Apesar de ser uma palavra breve, eu quero olhar para a tua vida e te dizer isso. Destitua a impostora dentro de você, guiada pelo pecado, guiada pela contrariada por aquilo que não vem da parte de Deus. Destitua a impostora e deixe que a vontade de Deus se cumpra, transformando a sua essência e te levando para aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Muitas mulheres nos perguntam, pastora, como eu ser uma mulher que ora mais? Só falo, destitua a impostora. Pastora, como eu venço essa preguiça de orar, essa preguiça de ler a minha Bíblia, essa preguiça de ler os livros que eu necessito, de estudar os cursos, as capacitações e fazer tudo que eu preciso. Pastora, como eu consigo ter constância? Destitua a impostora. A impostora que é preguiçosa, a impostora que não tem compromisso com nada, a impostora que é inconstante, a impostora que é regida pelo governo da alma. E consagre a sua vida a Deus intimamente. Tenha um relacionamento com Cristo. E você vai perceber lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele vai dizer clara e profundamente para nós, nesse processo de destituir a impostora de um lugar que ela nunca deveria ter estado, de uma posição que ela nunca deveria ter estado. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. E no versículo 16 de Gálatas capítulo 5 ainda, ele vai dizer assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pastora, como eu destituo essa impostora dentro de mim? Que faz o que eu não quero, que me destrui. Eu quero avançar, mas ela não me ajuda. Quando eu percebo, eu estou a regredir, eu penso que eu estou a crescer, estou a evoluir, mas eu não estou, pastora. O que eu faço? Ande no Espírito, seja guiada pelo Espírito. Se converta de uma vida sem santidade, de uma vida de pecado, de uma vida baseada na tua própria vontade. Pare de fazer as coisas do teu jeito. Pare de dar uma de juíza na sua própria vida, de dar sentenças mortais. Deixa que Deus segure para você as pontas. Saia do controle. Você não consegue dar conta. Se você permanecer no controle, você vai destituir, você vai destruir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque a impostora dentro de você falando, a impostora dentro de você gritando, a impostora dentro de você querendo justiça própria, a impostora dentro de você
Minha expectativa foi frustrada. Não era esse marido que eu sonhei. Não era esse namorado que eu sonhei. Não era esse chefe que eu sonhei. Essa chefe que eu sonhei. Não era isso que eu pensei. Não era esse amigo que eu pensei. Não pensei. Pois é. Porque quem chegou aqui foi a impostora. Mas Cristo permitiu que você chegasse aqui para Ele moer-nos. Porque sem santidade, queridas, ninguém verá a Deus. Não adianta, podemos fazer eventos, coisas maravilhosas. Podemos fazer muita coisa linda. Cafés, eventos, seminários, cursos, coisas. Mas nós precisamos pensar. Se a impostora estiver nessa cadeira e nesse lugar, pode acontecer coisas maravilhosas com você. Sempre será impostora, disfarçada de uma original, mas não é. Então hoje eu quero olhar para a tua vida e pensar e te perguntar isso. Quem está aí dentro? É a impostora? Se é impostora, tá bom para você? O tipo de vida que você leva tá bom para você? Você gosta de como estão as coisas na sua vida? Você gosta de como está o teu casamento, os teus sonhos, os teus projetos? Você gosta de como estão as tuas amizades? Você gosta de como estão as coisas à sua volta? Com a impostora no comando? Não, pastora, não gosto. Então destitua a impostora. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus. Lembre-se de Atos 1:8. Você tem autoridade. E quando você destitui a impostora, Deus te dá ousadia, autoridade, porque Ele te unge com uma unção dEle mesmo. Algo sobrenatural acontece, você é transformado. Não, pastora, quem está aqui não é a impostora, sou eu. Eu só estou com algumas lacunas que eu preciso tratar. Então corra, resolva isso agora, resolva a sua vida, porque Deus não trabalha com mulheres mal resolvidas. Se resolva no Senhor. Se vença no Senhor, lute, se desafie no Senhor, conquiste no Senhor, vença no Senhor. Não dependa só que os outros orem por você. Você pode pedir oração, você pode ter intercessores, mas tire um tempo para entrar no quarto. Ore você também, ore pela tua família agora, profetize, ore pela tua vida, ore, coloque a mão nos enfermos, faz porque, lembra Atos 1:8? Você recebe autoridade para fazer muito mais do que o que você imagina. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa. Que você recobre as forças. Que você recobre as forças. Que você abra mão desse desânimo. Destitua essa impostora desanimada. Essa impostora murmuradora. Essa impostora falsa. Essa impostora que está aí se fazendo de vítima no canto. Olha como eu sofro. Olha como eu. Olha. Levanta. Deixa a original, a protagonista em Cristo Jesus assumir o controle, declarando na sua própria vida que sou o Senhor é Deus. Acorda, tem muito mais em Deus que você precisa viver. Então que Deus te abençoe. E talvez você tenha pensado, mas o que a academia faz? É isso, removemos impostoras das cadeiras onde elas nunca deveriam ter sentado e fazemos com que as mulheres deem de cara com as suas versões originais, baseadas na essência divina e numa palavra libertadora, conforme João 8:32, porque quando conhecemos a verdade, nós podemos então ser livres, e quando somos livres, podemos ser então mulheres poderosas em Deus e para a glória de Deus. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe e seja mais.